Sim, malta, eu não acredito que nós tivemos o City a vencer o Nápoles por 2-0, tivemos o Barcelona a bater o Newcastle por 2-1 no St. James Park e eu vou estar a falar de um jogo entre o Sporting e a equipa dos Coirados. Mas sejam bem-vindos ao vídeo, malta, vamos estar a trazer mais uma análise de Champions, mais uma vez a cobrir os clubes portugueses pela Europa. Vamos falar da goleada do Sporting frente ao Cairato, porque o Sporting estreou-se na Champions da época 2025-26 da maneira que a gente esperava, sem muitas surpresas. Começando pelo 11, Rui Borges não inventou muito, manteve a estrutura dos últimos jogos, com exceção da entrada do Maxi Araújo, está de volta de lesão, voltou à lateral esquerda, uma pequena mudança também a nível de central, que vem jogando o Debasse, desta vez veio o Eduardo Quaresma, e já agora o que anda finalmente a estabelecer-se no lugar de Jani Catamo. Enfim, indo ao jogo, malta, como é que o jogo foi? A primeira parte, basicamente, foi uma primeira parte bem xoxa, sinceramente. É uma primeira parte em que o Sporting domina com tranquilidade, o jogo é totalmente dominado pelo Sporting, o Cairato a jogar com um bloco médio-baixo, praticamente não foi lá à frente na primeira parte, ou seja, o Sporting andou ali a trocar a bola a primeira parte toda, o Cairato esteve muito bem defensivamente, apesar de tudo, acho que o Cairato faz uma boa primeira parte, principalmente o guarda-redes deles, que faz umas boas defesas nesta primeira parte, eu esqueci-me o nome do gajo, mas faz umas boas defesas. O Sporting, apesar de tudo, jogou num ritmo bem baixo, bem lento na primeira parte. As principais chances que criou ou foi em erros na saída de jogo da equipa do Cairato, como logo aos 4 minutos, um lance em que Pedro Gonçalves aparece na cara do guarda-redes que faz uma boa defesa, ou em bolas paradas, né, como teve ali num canto e tal, mas foi um Sporting que, assim, um pouquinho mais xoxo, um pouquinho mais lento na primeira parte. Foi criando umas chances, não ia marcando, até que ao minuto 21 acontece um momento em que o Sporting não estava a conseguir quebrar a barreira defensiva do Cairato. Até que num lance fortuito o Sporting ganha um penalti aos 21 minutos, em que é um lance que, meus amigos, é muita burrice do gajo do Cairato, porque tipo, o gajo ganha a bola, o gajo está com a bola totalmente controlada, aparece o Luís Soares, consegue ultrapassar o gajo e o gajo nem se apercebe que o Luís Soares ultrapassa. O gajo faz um movimento para chutar na mesma e dá um pontapé nas pernas do Luís Soares. Enfim, não dá para julgar, é uma equipa do Cazaquistão. Da marca dos 11 metros, eu acho que o Yulman teve muito mal, malta. O Yulman foi para aquela famosa paradinha. Qual é que é o problema? Assim, ele engana o guarda-redes, ok, ele faz bem a paradinha, porque o guarda-redes já estava-se a mandar para a direita. O problema é que ele manda a bola para o meio. Quando tu mandas a bola para o meio de paradinha, o guarda-redes dá tempo de reagir e esticar o pé para defender. Foi o que aconteceu. A bola vai devagarinho para o meio, o guarda-redes tinha-se mandado para a direita, mas ele ainda dá uma esticada com o pé e faz uma boa defesa. Eu vi alguma malta do Sporting a reclamar que o penalti devia ser repetido. Não, ok, dá para ver pela repetição que o pé do guarda-redes que faz a defesa, inclusivamente na batida do Yulman, está atrás. Pela regra, o guarda-redes só precisa ter um pé na linha para ser validado o penalti, e ele estava com o pé na linha, tanto que é o pé que faz a defesa do penalti, portanto nada a dizer. O jogo começava a ficar complicado para o Sporting, né, que desperdiçava aquele penalti. O Cairato chega a ter uma chance num erro do Sporting com um pontapé, um míssil de fora da área, que o João Virgínia faz uma boa defesa. Já agora esqueci-me de dizer, mas o Rui Silva teve uma pequena lesão, coisa pequena, e o João Virgínia acabou por estrear-se. Fez um bom jogo, ok? Quando foi solicitado, fez ali umas 2 ou 3 defesas interessantes, e ponto. Fez uma exibição sólida, não há nada mais a dizer. O Sporting chega a ter uma chance também do Luís Soares, que ele mandou um míssil ao poste, mas acho que a equipa do Sporting jogou de uma forma que, assim, eu disse que foi com um ritmo muito baixo, mas de vez em quando o Sporting acelerava, e nessas poucas vezes que o Sporting acelerava, era quando o Sporting realmente criava perigo e marcava gol. Foi o que aconteceu no lance do gol, né? Temos uma jogada já um pouquinho mais acelerada, em que o Luís Soares dá um toque de calcanhar à entrada da área, aparece o Trincão aparece ali, dá uma chapada espetacular. Eu acho que o guarda-redes teve um bocado mal na figura, ele podia ter defendido aquela, ele acaba por ter mãozinha mole e espalmar para dentro da baliza, mas é um gol espetacular do Trincão, que até nem estava a jogar nada, o Trincão estava desaparecido no jogo, mas Trincão a ser Trincão, quando aparece muito bem e fazia o gol que metia o Sporting em vantagem.
Íamos para intervalo assim, o Sporting a vencer o Kairat por 1-0. Na segunda parte as coisas mudam, malta, porque assim o Kairat larga aquela postura mais defensiva e manda-se um pouco mais para o ataque, ou seja, a segunda parte já é uma segunda parte mais equilibrada, mais até o minuto 60. Porquê? Porque o Kairat tenta sair mais daquele momento defensivo, tenta ir mais para a frente para ir buscar o resultado. E o Kairat até que teve bons momentos ali, tem uma boa jogada em que eles fazem um remate rasteiro que o João Virgínia faz uma boa defesa, tem mais um ou outro lancezinho ali, de vez em quando o Kairat conseguir lá à frente fazer boas chances, e o Sporting ia saindo bem, o Sporting continuava com aquele ritmo lento, também a criar uma chancezinha ou outra, como tem um lance em que o guarda-redes do Kairat sai muito mal da baliza, né? Um cruzamento para dentro da área, o gajo sai muito mal, o Luís Soares antecipa-se e cabeceia ao poste, né? Com a baliza aberta, diga-se de passagem. O Luís Soares não teve um jogo muito feliz, né? Teve muito bem nos apoios, ok? Eu acho que ele fez um jogo interessante nos apoios, apesar de ter aparecido pouco, mas nas vezes que apareceu apoiou bem, ok? A fazer bem o pivô, a libertar espaço para o Trincão, seja para quem fosse, para o Pote, enfim, para libertar para remate, mas a nível de finalização ficou um pouco neste jogo de Champions, ok? Enfim, até o minuto 60 o jogo estava assim, o Kairat a aproximar-se da baliza do Sporting, um jogo um pouco mais partido, um pouco mais equilibrado, e o Sporting claramente beneficiou disso. Aos 60 minutos, mais um gol do Trincão, ok? Em que o Trincão recebe a bola na área, o passe é do Kochorashvili, se eu não me engano, e ele chapa lá para dentro da baliza, sem hipóteses, 2-0 para o Sporting, malta. Com o 2-0 a equipa do Kairat desmoronou-se completamente, ok? Porque tipo, se eles estavam naquela de se mandar para a frente para conseguir empatar, porque estavam a sentir que dava, desmoronou completamente, porque eles levaram basicamente 3 golos em 4 minutos, né? Pouquíssimo tempo depois temos o gol do Alisson Santos, em que a equipa do Kairat tenta se mandar para a frente, leva um contra-ataque e o Alisson Santos recebe um bom passe, dá o remate de primeira, sem hipóteses para o guardião do Kairat no cantinho. Alisson Santos a estrear-se a marcar pelo Sporting, se eu não me engano, acho que ele ainda não tinha marcado pelo Sporting, e marca em palco grande na Champions 3-0. Nem deu tempo para comemorar muito, porque um minuto depois o Sporting vai lá mais uma vez e marca por genialidade de Giovanni Kenda, meus amigos. O Kenda recebe um passe lá da esquerda, uma inversão de jogo, carrega para dentro da área, ele consegue sair da marcação de um jogador, passar pelo meio de dois, puxar um bocado mais para o meio e dar aquele pontapézinho de pé esquerdo para meter lá dentro da baliza. É um gol espetacular, é um gol individual de Giovanni Kenda, a mostrar porquê de ter sido titular. Eu já tinha batido martelo sobre isso na análise que eu fiz do Sporting Porto, que ainda tem muito mais qualidade que o Catamo e não fazia sentido o Catamo ser titular, e o que anda a provar isto no jogo, faz um golaço, fazia o 4-0 que fechava a tampa do caixão, sejamos sinceros. O Kairat depois disso morre, ok? O Kairat não queria mais nada e o jogo fica tipo um pouco apático, né? Porque enfim, o Sporting baixa o ritmo outra vez, né? Aproveitou o que tinha para aproveitar o mau momento do Kairat, chega a criar uma chancezinha ou outra, com uma chance muito boa, que é uma bola longa nas costas da defesa do Kairat, em que o Trincão tinha a chance nos pés de fazer o hat-trick, né? Ele já tinha avisado, podia ter feito o hat-trick, ele até dribla ao guarda-redes, mas depois acaba por estar um bocado mal e mandar para fora. Podia ter completado o hat-trick nesta partida, não conseguiu, malta. Só para dar um detalhezinho sobre esta equipa do Sporting, que eu acho muito interessante, que comparando o Sporting da época passada com este, o Sporting da época passada é um Sporting que jogava muito para o Gyökeres, né? Era um Sporting que buscava muitas vezes a bola para o Gyökeres, um passo mais longo, a procurar a profundidade, a procurar a explosão do Gyökeres, e agora vemos um Sporting mais coletivo, que não necessita tanto do Gyökeres, mas que puxa ali, seja pela individualidade do Kenda, seja por um pouco mais de genialidade do Pote ou do Trincão. Acho que é um Sporting que tipo não é mais fraco que o da época passada, mas também não é mais forte. É uma equipa que conseguiu se reinventar bem, e se eu costumo criticar o Rui Borges, tenho que elogiar o Rui Borges nisso, porque foi um Sporting que até teve bem na partida. Apesar de tudo, tenho que dizer que o Kochorashvili fez uma péssima partida, ok? O gajo meteu-lhe uns 2 erros que não ter custado de jogo ao Sporting. Se não é, antes de terminar a partida o Sporting ainda leva um gol, né? Um lance de ataque do Kairat, mas enfim, pouco muda o jogo. Final da partida o Sporting vence o Kairat por 4-1, estreia-se na Champions com uma goleada interessante, ok? Uma goleada interessante. O Sporting fez serviços mínimos, basicamente, cumpriu o que tinha a fazer e estreia na Champions com 3 pontos. Parabéns ao Sporting. Já agora, devo dizer que foi a primeira vitória do Rui Borges na Champions. Sim, apesar dele ter jogado o final da fase de Liga, mas acho que foi uns 2 ou 3 jogos ainda, mais os jogos do Playoff da Champions, o Rui Borges ainda não tinha somado vitória na Champions, somou agora a sua primeira vitória, que não há de ser a última, sejamos sinceros. O Sporting acho que tem tudo para somar mais pontos e principalmente vitórias.
Portanto, está feita a nossa análise, malta. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele likezão que ajuda para caraças, aquela inscrição. Portanto, fui. Para tudo, malta. Antes de terminar o vídeo, tenho uma novidadezinha fixe para vocês. Se vocês gostam de prever os jogos da Champions, mas assim como eu não tenho dinheiro para gastar em apostas, eu tenho uma solução para vocês, malta. Eu criei uma liga lá na app UEFA Gaming, onde vocês vão poder prever os jogos da Champions e ganhar pontos com isso. Para isso, basta vocês instalarem a app, como é óbvio, digitarem nas ligas Liga Tuga dos Campeões e entrarem com o código que eu vou estar a deixar aí na tela ou com o link que eu vou estar a deixar aqui na descrição, malta. Portanto, não percam a oportunidade de participem da nossa Liga Tuga dos Campeões.